Há mais de 2000 anos, uma cidade que se erguia majestosamente às margens do rio Tibre, na Península Itálica. Esta cidade, chamada Roma, começou como uma pequena aldeia de agricultores e pastores, mas ao longo dos séculos, Roma cresceu para se tornar o centro de um vasto império que se estendia por todo o Mediterrâneo e além. A história de Roma começa com a lendária fundação por Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos criados por uma loba e destinados a se tornarem os fundadores da cidade. Rômulo, o mais velho e mais ambicioso, acabou matando seu irmão em uma disputa de poder e se tornou o primeiro rei de Roma. Ele estabeleceu as instituições básicas da cidade e fundou o Senado, um conselho de anciãos que ajudaria a governar a cidade por séculos. Após a fundação de Roma por Rômulo e Remo, a cidade prosperou sob o governo dos reis etruscos, uma civilização vizinha. No entanto, os romanos eventualmente se rebelaram contra a dominação etrusca e estabeleceram a República, um sistema de governo que duraria por séculos. Durante a República, Roma enfrentou várias crises internas e externas. Uma das mais notáveis foi a guerra contra Cartago, uma potência naval no norte da África. As guerras púnicas, travadas entre Roma e Cartago, foram marcadas por batalhas épicas, como a Batalha de Cannae e a Batalha de Zama, onde generais como Aníbal Barca e Cipião Africano se destacaram. Durante a República Romana, uma das mais notáveis e marcantes crises foi a série de conflitos conhecidos como as Guerras Púnicas, travadas entre Roma e Cartago, uma poderosa cidade-estado no norte da África. Essas guerras, que duraram ao longo de vários séculos, foram marcadas por batalhas épicas e estratégias astutas que moldaram o destino do Mediterrâneo Ocidental. Durante a República Romana, uma das mais notáveis e marcantes crises foi a série de conflitos conhecidos como as Guerras Púnicas, travadas entre Roma e Cartago, uma poderosa cidade-estado no norte da África. Essas guerras, que duraram ao longo de vários séculos, foram marcadas por batalhas épicas e estratégias astutas que moldaram o destino do Mediterrâneo Ocidental. As hostilidades começaram em 264 a.C., quando Roma e Cartago entraram em conflito sobre o controle da ilha mediterrânea da Sicília. O pretexto para o conflito foi um confronto entre Cartago e uma cidade aliada de Roma na ilha. Esta pequena disputa logo se transformou em uma guerra em larga escala, a Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica foi caracterizada principalmente por conflitos navais, já que ambas as potências buscavam estabelecer sua supremacia no mar Mediterrâneo. Roma, com sua engenhosidade militar, rapidamente construiu uma poderosa frota naval, enquanto Cartago, conhecida por sua experiência marítima, não conseguiu garantir uma vantagem decisiva. Após uma série de batalhas navais sangrentas, Roma emergiu como vencedora, forçando Cartago a ceder a Sicília e pagar pesadas indenizações de guerra. No entanto, o conflito entre Roma e Cartago estava longe de terminar. Em resposta à derrota na Primeira Guerra Púnica, Cartago voltou sua atenção para a Península Ibérica, onde buscava expandir seu território e garantir recursos para sustentar seu império. Liderando as campanhas cartaginesas na região estava um dos mais brilhantes estrategistas militares da história, Aníbal Barca. Aníbal, com sua audácia e genialidade militar, surpreendeu Roma ao liderar um exército através dos Alpes, atravessando territórios inóspitos e enfrentando condições adversas para invadir o coração da Itália. Suas vitórias espetaculares, incluindo a famosa Batalha de Cannae, em 216 a.C., onde as legiões romanas foram aniquiladas, colocaram Roma em uma posição precária. No entanto, apesar das conquistas de Aníbal, ele não conseguiu capitalizar totalmente suas vitórias e Roma mostrou sua resiliência. Sob a liderança do general romano Cipião Africano, as legiões romanas lançaram uma contra-ofensiva bem-sucedida na Península Ibérica e depois invadiram o território cartaginês, na África. A batalha decisiva ocorreu em Zama, em 202 a.C., onde as forças de Cipião Africano derrotaram definitivamente o exército de Aníbal. Esta vitória marcou o fim da Segunda Guerra Púnica e garantiu a supremacia de Roma no Mediterrâneo Ocidental. Apesar da derrota, Cartago se recuperou e se preparou para um último confronto com Roma. A Terceira Guerra Púnica começou em 149 a.C., quando Roma, temendo uma ressurgência de poder cartaginês, declarou guerra e sitiou a cidade de Cartago.
Após 3 anos de cerco, Cartago finalmente caiu em 146 a.C., sendo completamente destruída e seus habitantes escravizados. As Guerras Púnicas foram um ponto de virada na história de Roma, consolidando seu domínio sobre o Mediterrâneo e estabelecendo-a como a principal potência da região. O legado desses conflitos ecoou através dos séculos, moldando não apenas o destino de Roma, mas também influenciando o curso da civilização ocidental. Além das Guerras Púnicas, Roma enfrentou uma série de conflitos internos, incluindo as guerras civis entre generais ambiciosos, como Mário e Sila, que lutaram pelo controle de Roma. Essas guerras causaram grande instabilidade política e social, culminando na ascensão de Júlio César ao poder. Júlio César, uma das figuras mais proeminentes da história romana, nasceu em 100 a.C., em uma família aristocrática, mas modesta. Desde cedo, ele mostrou talento excepcional como líder e estrategista militar. Sua ascensão ao poder marcou um dos períodos mais turbulentos e transformadores da história de Roma. Apesar de suas origens nobres, César começou sua carreira política de maneira modesta, servindo no exército e ocupando cargos administrativos menores. No entanto, sua ascensão rápida começou quando ele foi eleito pontífice máximo, o cargo religioso mais alto em Roma, em 63 a.C. César logo se destacou como um político hábil e carismático, capaz de atrair o apoio das massas e da elite romana. Ele também demonstrou grande habilidade militar durante suas campanhas na Gália, atual França, onde expandiu os territórios controlados por Roma e ganhou riquezas e prestígio para si mesmo. No entanto, sua crescente popularidade e sucesso despertaram a inveja e o medo de muitos de seus colegas políticos, especialmente entre a aristocracia romana. Essa tensão culminou no conflito com o senador Pompeu, outro líder militar e político proeminente em Roma. A situação escalou para uma crise quando César foi ordenado a dissolver seu exército e retornar a Roma sozinho, sem proteção militar. Em vez disso, ele atravessou o rio Rubicão com suas tropas em 49 a.C., desafiando as ordens do Senado e dando início a uma guerra civil. A guerra civil entre César e Pompeu durou vários anos e foi marcada por uma série de batalhas e campanhas militares em toda a região do Mediterrâneo. César emergiu como vitorioso após a batalha decisiva de Farsalos, em 48 a.C., onde derrotou Pompeu e seus seguidores. Após sua vitória, César retornou a Roma como ditador supremo, colocando fim à República Romana e estabelecendo-se como o governante absoluto de Roma. Durante seu governo, ele implementou uma série de reformas políticas, econômicas e sociais, incluindo a concessão de cidadania a muitos povos da província romana e a reforma do calendário, criando o calendário juliano, que é a base do calendário moderno. No entanto, seu domínio despótico despertou o medo entre os senadores romanos e ele foi assassinado em 44 a.C., nas famosas Ides de Março. Seu assassinato desencadeou uma nova rodada de conflitos e guerras civis, que eventualmente levaram ao fim da República e ao estabelecimento do Império Romano. O legado de Júlio César é complexo e multifacetado. Ele foi um líder brilhante e visionário, que trouxe estabilidade e reformas para Roma, mas também foi um ditador implacável que minou as instituições republicanas e consolidou o poder em suas mãos. Sua vida e morte são um dos capítulos mais fascinantes e influentes da história romana, continuando a inspirar e intrigar pessoas até os dias de hoje. Júlio César, um dos mais brilhantes generais e políticos da história romana, foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C., um movimento que alarmou muitos senadores romanos. Seu assassinato nas Ides de Março desencadeou uma nova rodada de conflitos, que eventualmente levaram à ascensão de seu sobrinho adotivo, Otávio, ao poder. Otávio, que mais tarde adotou o título de Augusto, se tornou o primeiro imperador de Roma e estabeleceu o Principado, uma forma de governo autocrático disfarçado sob a aparência de uma república. Durante seu reinado, Augusto implementou reformas políticas, econômicas e culturais que ajudaram a estabelecer a Pax Romana, um período de relativa paz e prosperidade que durou cerca de 2 séculos. Sob os 5 bons imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, o Império Romano alcançou seu auge territorial e cultural. Estes imperadores foram responsáveis por uma série de conquistas militares,
como a expansão para o norte da Europa e a conquista da Dácia, atual Romênia, bem como pela promoção de avanços na filosofia, literatura e arquitetura. No entanto, o Império Romano também enfrentou desafios significativos durante este período, incluindo as incursões de tribos germânicas e persas, bem como as crises econômicas e políticas que surgiram de tempos em tempos. Após a morte de Marco Aurélio, o Império começou a declinar lentamente. O governo tornou-se cada vez mais corrupto e ineficiente, e uma série de imperadores ineptos e incompetentes contribuíram para a instabilidade política. No século III d.C., o Império enfrentou uma série de crises internas e externas, incluindo invasões bárbaras, guerras civis e a praga que assolou o mundo romano. Diocleciano, um general habilidoso, dividiu o Império em duas partes administrativas, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, numa tentativa de lidar com os desafios crescentes. No entanto, o Império Romano do Ocidente continuou a enfrentar dificuldades crescentes e, em 476 d.C., foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro, marcando o fim oficial do Império. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, continuou a florescer por mais de 1000 anos, preservando muitos aspectos da cultura romana até a queda de Constantinopla em 1453 d.C. Assim, a história de Roma é uma saga épica de ascensão, glória e queda, cujo legado continua a ressoar até os dias de hoje, influenciando não apenas a Europa, mas também todo o mundo ocidental. Se você gostou desse mergulho na história romana e quer mais conteúdo fascinante sobre os grandes eventos e personagens que moldaram nosso universo, não se esqueça de se inscrever no canal História do Universo. Não perca os próximos vídeos.